Olá, povo de Deus! Se você não leu sua Bíblia hoje, eu gostaria de indicar para você 3 textos das Escrituras Sagradas que fazem parte da nossa leitura diária hoje. São eles: Tito, capítulo 2, Jeremias, capítulo 16 e o Salmo 126. Em Tito 2:1, um pequeno verso, o apóstolo Paulo diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você alguma vez já passou vergonha por algo que você falou? Às vezes falou precipitadamente, às vezes falou sem refletir, às vezes falou na raiva, ou às vezes falou sem ter as informações corretas. Agora, quando nós nos tornamos cristãos, há muitos textos das Escrituras Sagradas que nos ensinam como nós devemos falar. Este pequeno verso nos dá 3 ensinamentos sobre como o cristão deve usar o poder da fala. Em primeiro lugar, a sua fala deve ser diferente. Paulo começa essa expressão, esse bloco de orientações para Tito dizendo tu, porém. Ele também usa essa mesma expressão para falar com o jovem pastor, seu filho na fé, Timóteo. Tu, porém. Essa expressão quer dizer, as outras pessoas podem fazer, as outras pessoas agem assim, mas você não. Tu, porém, a maneira como um servo de Deus fala é diferente, na qualidade do que se fala e até na quantidade do que se fala. Tiago diz que nós não devemos ser muitos mestres, mas sermos prontos para ouvir. A linguagem de um cristão é diferente. Mas a segunda orientação de Paulo a Tito e a nós aqui nesse texto é que a fala de um cristão deve ser diferente, mas a sua fala também é necessária. Nós precisamos falar. Ele diz, tu, porém, fala, abre a sua boca. Já ouvimos algumas vezes algumas pessoas dizendo uma frase que se você deve sempre pregar o evangelho, se necessário use palavras. A ênfase dessa frase é nos ensinar que nós também ensinamos com a linguagem não verbal, mas o que essa frase não deve ensinar é que nós não precisamos falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a sua fala é necessária. É necessário que o cristão fale, é necessário que o cristão se manifeste. É necessário que o cristão expresse a sua fé por meio de palavras, especialmente em contextos onde essa fé está sendo questionada. A fala do cristão é diferente, a fala do cristão é necessária, mas em último lugar, a fala do cristão deve ser apropriada. Ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A palavra convém aqui significa exatamente isso, a palavra apropriada. Ou seja, uma palavra coerente, uma palavra que é direcionada pela doutrina, pela palavra de Deus. Uma palavra que é direcionada não por aquilo que a mídia está falando, por aquilo que a cultura ensina, por aquilo que é mais aceito ou até, como dito, politicamente correto, mas tu, porém, fala o que convém, o que é apropriado à sã doutrina, o que significa que muitas vezes sim, talvez nós teremos que nos silenciar, não falar, para que nós não possamos extrapolar aquilo que convém à sã doutrina. Você já parou para pensar assim na sua fala? Você já aprendeu a usar a sua fala dessa forma? Se não, há um grande exemplo para você. O Senhor Jesus é dito sobre ele na palavra que ele não teve pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele era o perfeito varão que conseguia dominar a língua e com ela dominava também o corpo inteiro. Nós possamos olhar para ele, aprender com ele e com seu Santo Espírito, dominar a nossa fala para transmitir graça àquele que nos ouve. Jesus te abençoe.